Queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da Escola Bíblica Dominical. É um prazer recebê-los aqui nessa manhã. Nós chegamos hoje à lição de número 9 e temos estudado a carta de Paulo aos Efésios. Sejam todos bem-vindos a esse encontro, para o qual eu peço que você ore comigo nessa manhã. Peço que Deus traga discernimento ao seu coração. Minha oração é que, de alguma maneira muito especial, o Senhor venha tocar você de uma forma diferente enquanto passamos por esse texto nesta manhã. Vamos juntos orar? Querido Pai, soberano Deus, nós nos alegramos pela oportunidade de reunir os nossos irmãos e de estudar a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pela riqueza dos ensinamentos que nós encontramos nessa epístola, pelas lições tão preciosas que podemos e devemos aplicar à nossa vida. Fala conosco, Senhor. Nesta hora clamamos que o Senhor traga edificação sobre todos aqueles que têm acesso a esse conteúdo. Nós oramos convictos de que o Senhor está a nos conduzir. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É muito bom ter a sua participação nesse nosso encontro da Escola Bíblica Dominical, mas eu devo também salientar que também no presencial nós temos os professores fazendo esse bate-papo com os alunos, é claro que com uma riqueza maior de detalhes, e você também é convidado a fazer parte desse encontro presencial na Igreja Batista Sinai. Que Deus abençoe a sua vida. O capítulo de hoje, no nosso estudo, é o capítulo 5. E nós vamos estudar do capítulo 5, o verso 1 até o verso de número 21. Não é todo o capítulo, porque nós temos 33 versos nesse capítulo. Eu quero convidar você para essa leitura desse capítulo. E o tema que conduz a nossa reflexão nessa aula é a vida segundo Deus. Se olharmos para as lições anteriores, a maneira como Deus, Ele nos deu vida quando estávamos mortos, e dentro de nossa incapacidade, considerando a riqueza do amor de Deus que foi derramado em nossos corações, e fomos vivificados em Cristo, devemos estar conscientes de que é uma nova vida que devemos viver em Cristo. Essa vida é uma vida que nós mesmos não tínhamos condições de vivê-la por nossos feitos e méritos. Mas agora, através de Cristo, somos chamados a viver uma vida nova. E o capítulo de número 5 vai fazer uma exposição muito direta sobre aspectos tão práticos dessa vida segundo Deus. Eu quero convidá-la para então acompanhar a leitura dos versos de 1 a 21. Efésios capítulo 5. Espero que você tenha aí ao seu lado a Bíblia e a caneta para fazer as anotações do texto que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Verso 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, veja no verso 5, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor,
E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Queridos irmãos, em qualquer lugar desse texto que você parar, existe uma mensagem direta sobre o que significa a vida segundo Deus. Nós estamos olhando para um texto que expõe em contraste a vida dos filhos da luz, em contraste com aquele tempo de nossa vida quando andávamos de acordo com a prática do pecado em nossas vidas. Por isso, eu proponho um esboço para essa vida segundo Deus. O esboço que está diante de nós para o estudo dessa lição é que a vida segundo Deus é também a vida daqueles que são os imitadores de Deus. No capítulo 5, os versos 1 e 2, nós vamos encontrar uma descrição sobre essa lição, os imitadores de Deus. No capítulo 5, de 3 até o verso 14, vamos encontrar as informações sobre os filhos da luz e as obras das trevas. E no capítulo 5, de 15 a 21, a maneira como devemos andar em sabedoria. E aqui tem uma subdivisão interessante, dos versos 15 ao 21, andando em sabedoria, significa remindo o tempo. No verso 16, no verso 17, procurando a vontade de Deus. No verso 18, enchendo-se do Espírito Santo. No verso 19, entoando e louvando de coração ao Senhor. No verso de número 20, dando graças por tudo a Deus e Pai. E no verso 21, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, como você pode ver, o esboço trata de 3 aspectos importantes quando pensamos sobre o tema a vida segundo Deus. É uma vida daqueles que são imitadores de Deus como filhos amados, e é uma vida em que há um contraste entre os filhos da luz com as obras das trevas, e é uma vida onde nós andamos com sabedoria. Quero convidar você para que nós olhemos mais de perto essas nuances que nós encontramos nas Escrituras a respeito da vida segundo Deus. A primeira lição que abre a porta do capítulo 5 é a convocação para vivermos segundo Deus como imitadores de Deus. Veja, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. No verso 1, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios 5, 1 e 2. Como eu posso ser imitador de Deus? É muito interessante porque Paulo propõe para o povo cristão o modelo mais sublime de todo o mundo. Qual é o modelo sublime? Ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Isso é tão importante e é uma maneira simples de dizer que a vida segundo Deus é a vida que procura imitar a Deus. A vida segundo Deus é a vida em que os filhos de Deus procuram imitar Deus como seu Pai. E esta é a lição mais comum da família,
quando os filhos, eles buscam imitar os seus pais. Mas essa imitação, ela deveria dirigir-se, acima de tudo, numa direção. Ou seja, o cristão deve imitar o amor e o perdão de Deus, que estão expressos na pessoa de Jesus, que revela o caráter do seu Pai. O que isso significa? Significa que assim como os filhos, eles imitam seus pais, você deve imitar o Pai Celestial. Isso é tão interessante, porque você pode perguntar assim, mas quem é o Pai Celestial? Como Ele é? Ele está revelado em Cristo. Daí porque Paulo vai dizer assim, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Aqui então nós encontramos uma regra simples para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que estão vivendo uma vida segundo Deus, para aqueles que querem viver uma vida segundo Deus. Qual é a regra simples? O que eles devem ser? Eles devem ser imitadores. A palavra grega que aparece aqui é mimetes. Do nosso português, mimetismo, que você encontra na camuflagem dos animais, do camaleão, dos insetos que parecem imitar alguma coisa. Daquele inseto que se parece com uma folha, mas não é uma folha, ele imita. Daquele animal camaleão que muda de cor para se camuflar e se parecer com aquilo que ele está segurando ou está agarrado, está diante. Então, o que os filhos devem ser? Eles devem ser imitadores. Mas a pergunta aqui é imitadores de quem? Devem ser imitadores de Deus. Filhos devem imitar o Pai. Deus é o nosso Pai. E esta expressão abre um cenário amplo de uma conduta que não é segundo o mundo, mas é segundo Deus. Essa regra é simples, porque devemos imitar a Deus como filhos amados. Essa regra é simples, porque devemos imitar como Jesus. E como foi que Jesus imitou? Como foi que Jesus reproduziu o seu Pai? Ele reproduziu com amor e com perdão. São as duas coisas que são evocadas aqui. Veja com muita atenção. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. O grande chamado para sermos imitadores de Deus encontra nesse texto a maneira como devemos imitar a Deus. Devemos imitar andando em amor, como Cristo andou. E como foi que Cristo andou em amor? Amor sacrificial. Cristo não amou de forma a valorizar a emoção, entende? Como muitas vezes nós consideramos nos nossos dias. Cristo, ele se sacrificou. O seu amor o levou a entregar a sua vida, a dar a sua vida, entregou-se a si mesmo por nós. Esse, então, é o amor sacrificial, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Essa oferta é para o perdão de pecados. Então, somos chamados nessa lição a sermos imitadores de Deus. Como seremos imitadores de Deus? Andando em amor. Mas como vamos andar em amor? Como Cristo. E como Cristo andou em amor? Ele se sacrificou. Gosto de uma das expressões muito importantes do Timothy Keller, quando, pegando o capítulo 5, fala sobre a família, no qual ele diz assim, em total contraste com nossa cultura, a Bíblia ensina que a essência do matrimônio é um compromisso de sacrifício ao bem de outro.
Isso significa que o amor é mais ação do que emoção. Quando andamos em amor, imitando o nosso Pai, devemos andar como Jesus. Então, à nossa volta, certamente, podemos sacrificar a nossa vida em prol de outras pessoas. Podemos nos inspirar nesse poderoso e grandioso exemplo. Não pense que imitadores de Deus são aqueles que estão nos templos, cantando ou louvando, mas em seus corações talvez não exista o amor sacrificial. Nós devemos pensar que, assim como Jesus, sermos imitadores de Deus significa, veja, andar em amor. Isso quer dizer que a sua vida se estende, sua jornada é uma jornada que sempre aparece o amor sacrificial, sempre aparece o perdão. Como seria o mundo se as pessoas então andassem em amor, como Jesus? Se elas se sacrificassem a si mesmo, para que o outro fosse beneficiado. Esse é o chamado que nós encontramos no capítulo de número 5. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Eu quero perguntar para você, nessa manhã em que você tem acesso a esse conteúdo, você pode dizer que é filho amado de Deus? Se você acredita que é filho amado de Deus, você tem andado em amor? Se você não tem andado em amor, você tem andado em quê ou em quem? Que seja esse texto um grande chamado para você olhar à sua volta e compreender que muito mais do que o amor-emoção, eu e você somos chamados ao amor-ação, o amor sacrificial. Alguém já disse muito sabiamente que amar é dar o que o outro precisa. Não significa dar o que o outro deseja ou o que ele tem vontade, mas dar o que o outro precisa. E nesse sentido, o Evangelho de João é completo ao dizer, no capítulo 3 e o verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor sacrificial. O amor significa dar aquilo que o outro precisa. Olhe agora à sua volta, perceba aonde você tem andado e encontre o amor sacrificial nessas ações. Encontre o perdão nesse relacionamento, nessa convivência e creia que isto se parece com a vida segundo Deus. Creia que isto aponta para a maneira como você vive parecendo com o seu Pai, porque esta é a característica do nosso Deus, o nosso Pai. A segunda coisa que observamos nesse texto, e agora dos versos 3 até o verso 14, são palavras muito direcionadas, muito diretas a respeito do fruto da luz e as obras das trevas. Ou seja, o que nós encontramos aqui é, em todo o tempo, considerações diretas sobre a prática das obras das trevas e sobre como os filhos da luz que imitam a Deus, que andam em amor, como eles devem tratar essas questões. Então observe com muita atenção. Olha o que diz o verso de número 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza e cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Eu vou grifar aqui a expressão nem sequer se nomeia entre vós, ou seja, entre vocês não deve haver.
Aí, se você olhar com muita atenção, esse texto diz uma série de coisas que não deve haver entre vocês. Entre vocês não devem haver o quê? Primeiro, nem sequer menção de imoralidade sexual, impurezas ou cobiça, como convém a santos. Esse texto vai colocar de lado a vida infrutífera dos filhos das trevas, dos filhos da desobediência. É como pensar a nossa vida antes. Mas ele diz, entre vocês, que agora são imitadores de Deus, veja, nem sequer menção. Esse texto não fala sobre a prática. Esse texto é muito profundo porque fala sobre a menção. Fala sobre você considerar. Fala sobre você apenas mencionar ou falar entre vocês. Veja que desafio que está diante de nós, que coisa elevada. Isso também nos parece com o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e, veja, não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse texto propõe que os filhos da luz, entre eles não deve haver menção de imoralidade sexual. Não deve haver menção do que o texto chamou de conversação torpe ou de palavras vãs, mas chamou de chocarices. Ou seja, não deve haver impurezas ou cobiça, porque não convém a santos. Isso significa que o cristão, o filho de Deus, aquele que imita a Deus como Pai, que anda em amor, ele tem uma conversação edificante. A sua palavra tem um lugar especial para o ouvido das pessoas. O seu passado pode ter sido um passado onde os encontros eram conversar sobre imoralidade sexual, sobre impurezas, sobre desejos carnais, cobiças e coisas vãs, coisas inúteis. Mas ele diz, isso não convém a santos. Queridos irmãos e amigos, cada vez que nós temos oportunidade de abrir a boca, nós podemos semear, podemos edificar, podemos abençoar. Nossas palavras e os nossos pensamentos têm uma nova referência. O ambiente que nós podemos compartilhar com as pessoas é um ambiente de edificação. Então isso nos exclui de lugares e de cenários onde o conteúdo das conversas é a imoralidade sexual, ou impurezas, ou cobiças, ou qualquer outra coisa dessa natureza. Veja, entre vocês, primeiro, nem sequer menção de imoralidade sexual, impurezas ou cobiça. Esteja atento a essa expressão, nem sequer menção. Segunda coisa, nem conversas torpes, nem palavras vãs ou chocarrices. Antes, pelo contrário, ações de graças. Tem esse mesmo sentido de você não utilizar esse ambiente para que você desperdice a oportunidade que você tem de abençoar com palavras vãs, com palavras inúteis, com palavras que vão, como usou a expressão, chocarrices, palavras que são inconvenientes para a boca ou para os lábios de um cristão. É muito interessante que muitas pessoas que se convertem, no seu passado, eles costumavam falar palavrões. E agora,
depois de sua conversão, ainda mantém palavrões, entende? E precisa ir transformando o seu linguajar e a sua palavra de uma maneira que traga edificação. Nós, quando vivemos uma vida segundo Deus, tudo muda. Nossos pensamentos, a nossa fala, a utilidade das palavras. Que coisa maravilhosa! Quando nós olhamos para a criação no Gênesis, cada palavra de Deus traz uma transformação e beleza para o mundo. Quando imitamos a Deus, nossas palavras são poderosas, são palavras como semente, entende? Nós não devemos aproveitar as nossas palavras como julgamentos ou palavras de sentenças para os nossos filhos, para os nossos relacionamentos, para os nossos amigos. Não devemos perder a oportunidade de abençoar as pessoas com as nossas palavras. Então ele diz, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade, nem conversas torpes, nem palavras vãs ou chocarrices. Mas logo na sequência ele diz assim, entre vocês é preciso compreender que não tem herança no reino de Cristo e de Deus 4 classes de pessoas. Primeira classe, que ele chamou de inconveniente. Eu vou usar aqui o sentido da palavra, que é a palavra grega pornos, que significa homem que se prostitui, homem que prostitui seu corpo à luxúria de outro por programa, prostituto, homem que se entrega à relação sexual iníqua. Ou seja, entre vocês é preciso saber que não tem herança no reino de Deus, o incontinente. Está relacionado agora àquela conversa imoral, mas aqui, aquele que vive na prática da imoralidade sexual. A segunda classe de pessoas, ele diz, nem os impuros. Veja, acatartos, que significa não purificado, sujo, imundo, em um sentido cerimonial, aquilo do qual alguém deve privar-se, de acordo com a lei levítica. Essas 2 classes de pessoas não têm herança no reino de Cristo e de Deus. A terceira classe, o avarento, pleonectes, alguém ansioso para ter mais. E a quarta classe, o idólatra, adorar deuses falsos, idolatres ou idólatres. Essas 4 classes de pessoas. Entre vocês, disse Paulo, saibam que não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Com calma, é muita informação, não é? Eu sei que é. Vida segundo Deus, imitar a Deus como filhos amados, andando em amor, como Cristo amou, o amor sacrificial. Então essa vida se manifesta agora como filhos da luz, na qual eu e você, entre nós, nem sequer devemos fazer menção da imoralidade sexual, não devemos ter conversas torpes, porque não convém a santos, mas sim a ação de graças. E certamente não tem herança no reino de Cristo e de Deus o incontinente, o impuro, o avarento e o idólatra. São lições que nós encontramos nesse texto. Mas, muito mais do que isso, entre vós não deve haver o engano por meio das palavras vãs. Então ele diz que você não deve se permitir, verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que são palavras vãs? Uma palavra grega muito pequena, kenos, que significa vazio, entende? Que significa vazio. A kenosis fala do esvaziamento de Deus, que ele se esvaziou a si mesmo para assumir a forma de servo.
Aqui no capítulo 5 e o verso 6, ninguém vos engane com palavras quenas, com palavras vãs, palavras vazias, destituídas de verdade. Entende? Palavras sem um dom, palavras sem um propósito. Nesse mundo de tanta comunicação, nesse mundo de tanta informação, nesse mundo de tantas palavras, é preciso ter cuidado para que entre nós, os filhos de Deus, aqueles que vivem uma vida segundo Deus, os imitadores de Deus, eles não são enganados por palavras vãs. Ora, como você pode não ser enganado por palavras vãs? Conhecendo o verdadeiro. Esses dias eu estava assistindo um vídeo que foi muito interessante. Um marido estava para reconhecer a sua esposa, entre muitas mulheres, mas ele estava de olhos vendados. Ele se aproximou da primeira, ele se aproximou da segunda, ele se aproximou da terceira e apontou para a terceira como sua esposa. A grande gafe é que a esposa dele era a segunda. Ele passou pela esposa, não a reconheceu como sua esposa, estava de olhos vendados, sim, vamos dar esse desconto, mas a grande verdade é que quando nós não conhecemos o que é verdadeiro, qualquer coisa pode nos enganar. Esse é um grande desafio para nós, ninguém vos engane com palavras vãs. Então, no bojo do capítulo 5, do verso 3 ao 14, você vai encontrar aqui os filhos de Deus e as obras das trevas. Como os filhos de Deus devem se comportar, porque eles não mais são filhos das trevas, porque eles já são filhos da luz. E é claro, há uma interjeição no verso 7 que diz assim: portanto, ou seja, levando em consideração tudo isso que você já viu, existem algumas lições que eu quero dividir com você. Existem aqui, vamos dizer, 5 coisas. Portanto, primeiro, não sejais participantes. Veja, se nós pegarmos o verso de número 7, portanto, não sejais participantes como eles. E o verso 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas. Nós podemos dizer que os filhos da luz não participam praticando as obras das trevas e nem são cúmplices e nem concordam com as obras das trevas. Por quê? Porque agora sois filhos da luz, porque agora você anda na luz. Então lembre-se, nem participar, nem concordar. Quando nós participamos, nós estamos negando nossa filiação em Cristo. Quando nós concordamos, estamos sendo cúmplices e também negamos a nossa filiação em Cristo. Segundo, os frutos da luz, ele diz que são bondade, justiça e verdade. Ou seja, o que nós fazemos é algo que é bom, que é justo e que é verdadeiro. Agora, a nossa prática, ela está marcada por essas 3 coisas. Por aquilo que é bom, por aquilo que é justo e por aquilo que é verdadeiro. Então, não podemos ser participantes nem cúmplices dos filhos das trevas. Terceiro, portanto, aprendendo a discernir o que é agradável ao Senhor. Isso é muito interessante. Ele diz assim: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora és trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Verso 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. É aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Você já aprendeu a discernir o que agrada e o que não agrada a Deus? Os filhos da luz,
eles têm um discernimento. Eu imagino que todo filho que tem comunhão com o seu pai sabe aquilo que agrada e que desagrada seu pai. Assim são os filhos amados de Deus. Eles aprendem a discernir o que é agradável a Deus. Em quarto, portanto, reprovando as obras infrutuosas das trevas. Veja, eu não participo e não sou cúmplice. Segundo, porque eu creio que os frutos da luz são bondade, justiça e verdade. Terceiro, porque eu aprendo a discernir o que é agradável ao Senhor. E quarto, porque eu reprovo as obras das trevas. Elas não encontram aprovação no meu coração. Entende? Andar como filhos da luz significa que você tem que reprovar. Você não aceita, você não endossa as obras infrutuosas das trevas. Faz sentido isso para você? E, por último, o que ele chamou de levantando do pecado ou saindo desse lugar. Quando diz, então, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Pelo que diz, desperta tu que dormes, significa que devemos acordar desse lugar de pecado, que já fomos tão habituados e que está tão perto de nós. E devemos nos levantar desse lugar e Cristo vai nos iluminar. Essa é uma grande convocação que acontece ali para os crentes de Éfeso, para que eles não se acomodem ao pecado. Para que eles não se acomodem ao pecado. Veja bem, eu gosto de lembrar de uma experiência que eu vivi, que muito me trouxe discernimento. Uma vez a camisa manchou com a tinta da caneta. E eu parei de usar aquela camisa. Mas um dia eu precisei usar uma camisa daquela cor, e eu pensei o seguinte, eu vou usar um paletó por cima, não vai dar para ver a mancha. E foi exatamente o que aconteceu. Eu passei a usar aquela camisa com um terno, com um paletó por cima. Mas havia uma mancha que não dava para tirar. E devo lembrar que, com o passar do tempo, eu me acostumei com aquela mancha. Eu já usava a camisa sem o paletó e com a mancha. Quando nós olhamos para o Apocalipse, quem são estes que estão vestidos de vestes brancas? São aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós fomos purificados de nossa natureza e de nossos pecados, da mancha que havia sobre nós. Não devemos nos acostumar com a mancha do pecado. Por isso, pelo que diz, desperta tu que dormes, acorde. Você está acomodado ao pecado, saia desse lugar. Você nem está percebendo que esse lugar é lugar de morte. Esse não é lugar para os filhos de Deus. Esse não é lugar para os que imitam a Deus. Esse não é lugar, esse é lugar para os que andam nas trevas. Sua linguagem é indecente, seus pensamentos são imorais, suas práticas são de cobiça, são de avareza, são de idolatria. Eles não têm herança no reino de Deus e no reino de Cristo. Mas se você tem, esse lugar não lhe pertence. Se você tem herança em Deus, esse lugar não é para você. Levante-se desse lugar, desperta tu que dormes. Levante-se de entre os mortos e Cristo te iluminará. Queridos irmãos, eu acredito que A. W. Tozer estava muito coerente ao dizer que o grande problema do cristianismo é a santificação sem santidade, ou a santidade sem santificação. Por isso, o grande desafio para nós nesse texto é quem realmente eu sou, o que realmente aconteceu comigo
e porque eu me permito estar nesse lugar, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Por fim, chegamos então ao terceiro item, vamos dizer, dessa nossa visão do capítulo 5. Tenha calma, vou fazer uma breve consideração. Como filhos de Deus, ou a vida segundo Deus, é a vida dos imitadores de Deus. A vida dos imitadores de Deus é uma vida dos filhos da luz, que não andam segundo as trevas. E agora, é a vida daqueles que andam com sabedoria. Do capítulo 5, 16 até o verso 21, nós vamos encontrar aqui 6 características daqueles que andam em sabedoria. Quero que você esteja atento. Cada uma aparece em um versículo. Andando com sabedoria é a grande convocação, porque o texto diz assim, portanto, no verso 15, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Quando você despertou de entre os mortos, se levantou, veja, e Cristo te iluminará, aí você pode ver que não deve andar como nécio, mas deve andar como sábio. Não deve andar como tolo, mas deve andar como sábio. Então, há 6 características do que significa andar com sabedoria. Preste atenção a cada uma delas. Eu vou falar rapidamente sobre estas 6, mas eu quero me deter em apenas uma delas. Vou listar todas. A primeira, no verso 16. Andar com sabedoria é remir o tempo. Andar com sabedoria é, verso 17, procurar a vontade de Deus. Andar com sabedoria é, verso 18, encher-se do Espírito Santo. Andar com sabedoria, no verso 19, é entoar louvores de coração ao Senhor e entre os irmãos. No verso 20, andar com sabedoria é dar graças por tudo a Deus e Pai. E no verso 21, é sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. Vou passar rapidamente por estas, mas eu quero parar em encher-vos do Espírito Santo. Veja, andar com sabedoria é, verso 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que significa remir o tempo, pastor? Significa aproveitar bem cada oportunidade. Como você usa o tempo? Tempo é uma questão de governo. Veja, Deus colocou o luminar maior para governar o dia, o sol, e o luminar menor, a lua, para governar a noite. Você pode dizer, eu não tenho tempo para ler, para estudar, para aprender, para orar. Tempo é uma questão de governo. Governo é uma questão de organização, de planejamento e de prioridade. O texto diz que aqueles que andam com sabedoria, eles não matam o tempo. Eles aproveitam bem cada oportunidade. Segundo, verso 17, andando com sabedoria, procurando a vontade de Deus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aquele que anda com sabedoria, ele está à procura da vontade de Deus. Ele procura compreender, ele procura entender, ele quer aplicar a vontade de Deus à sua vida. Isso é andar com sabedoria. Existe uma procura diligente. Eu quero conhecer, eu quero saber o que eu preciso fazer para realizar a vontade de Deus. Quando você quer agradar uma pessoa, não é assim que muitas vezes você faz? Você procura compreender ou entender do que é que ela gosta. Eu conto uma história de um filho que ia para a casa da mãe e ela sempre fazia o mesmo tipo de comida para ele. Até o dia em que ela
foi muito sincera em dizer, meu filho, eu queria te contar, eu sempre faço essa comida para você, mas eu não gosto muito de fazer. E ele então abriu o coração dizendo, mas mãe, eu queria também te dizer que eu não gosto dessa comida, não é minha preferida. Eu só como porque é a senhora que faz. Eu como para te agradar. Veja, é interessante porque por não se conhecerem, mesmo mãe e filho, eles se submetem a coisas que eles não gostam, porque não se conheciam. Você precisa conhecer quem é o seu pai, para que você possa compreender a vontade dele e poder agradá-lo. Mas andando com sabedoria é também encher-se do Espírito Santo. O texto é muito interessante, porque diz o seguinte, que nós devemos não nos embriagar com vinho. É o que diz o verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é uma abordagem bem interessante, porque do mesmo jeito que não devemos ser conduzidos à embriaguez pelo vinho, devemos ser conduzidos à edificação pelo Espírito Santo de Deus. Mas, vejam, eu quero deixar esse para o final, porque eu quero fazer uma consideração especial sobre esse texto. Em quarto lugar, no verso 19, andando com sabedoria, é entoar louvores e hinos de coração ao Senhor e entre os irmãos. Então ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Deus sendo exaltado em nossos encontros, conversamos entre os irmãos e aquilo que falamos tem uma edificação, tem um louvor, tem um hino, tem uma poesia. Entre os irmãos existe uma adoração, um reconhecimento da grandeza de Deus. Em quinto lugar, andando com sabedoria, dando graças por tudo a Deus e Pai. Significa que a maneira como andamos com sabedoria é também a maneira que eu tenho a oportunidade de manifestar gratidão a Deus em tudo, em cada situação da minha vida. Mesmo nas dificuldades, porque eu creio que o Romanos 8, 28 é uma verdade, e esse texto declara todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Por último, em sexto lugar, andando com sabedoria, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. O que isso significa? Significa que eu considero o outro superior a mim, que eu posso então servi-lo, eu posso humildemente, no temor de Cristo, servir àquele que está diante de mim, não importando qual seja a sua necessidade, eu posso ser bênção na sua vida. Dessas 6 características eu quero finalizar destacando enchendo-se do Espírito Santo de Deus. O livro do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe, um livro muito interessante. Ele faz uma abordagem e uma comparação entre os efeitos do vinho e os efeitos do Espírito Santo. Esse é um livro muito interessante que eu tenho lido e ele aborda como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. O livro Até que Nada Mais Importe. Então, ele faz uma seguinte consideração. Em Atos, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja no Pentecostes, aquelas pessoas que estavam vendo o que estava acontecendo e ouviram todos aqueles que estavam reunidos falar em sua própria língua, eles disseram, eles estão bêbados, eles estão embriagados. O pastor Luciano faz 5 considerações sobre esses 2 aspectos. Deixe-me falar cada uma delas rapidamente para que você possa compreender essa extensão. O texto diz, não vos embriagueis com vinho.
O vinho na Bíblia está associado à alegria. O vinho está associado à alegria. Sim, o vinho é escarnecedor, diz as Escrituras. Utilizado nas festas, o vinho é associado à alegria. Não vos embriagueis com o vinho. É interessante porque ele diz que o reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Ou seja, você não deve buscar a alegria no vinho, mas você deve viver a alegria do Espírito. Então não se encha de vinho, não se embriague de vinho, mas se encha do Espírito. Não se encher de vinho, mas se encher do Espírito. A segunda coisa que ele considera é que o vinho que é escarnecedor, ele traz uma ousadia, ou seja, a pessoa que era tímida, quando se embriaga, fala mais depois que bebe. Então ele faz a mesma consideração, dizendo que agora, aquele que está cheio do Espírito, ele passa a testemunhar e a falar de Jesus com autoridade, conforme Atos 4:20. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ele segue fazendo a consideração de que o vinho que é escarnecedor, ele faz com que a pessoa que está embriagada esteja despreendida da avareza. Então ele diz, não existe bêbado econômico. Você já viu bêbado econômico? Não, ele faz aquela farra, paga para todo mundo, sai com dinheiro e volta sem. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, ele diz, crentes passam a contribuir de forma generosa e desprendida. Por isso, aqueles que estavam cheios do Espírito Santo vendiam suas propriedades, como é o caso de Barnabé, e abençoavam as pessoas. Ele faz a consideração ainda a respeito de que aqueles que estão embriagados, eles estão sob o efeito anestésico, eles parecem estar anestesiados dos problemas e até mesmo fisicamente. Então, o pastor Luciano diz que da mesma forma, o Espírito Santo, quando nos enche, nós não nos abatemos diante das circunstâncias. É como se estivéssemos anestesiados para as circunstâncias, sem que elas tivessem o poder de nos abater. É como se tivéssemos uma resistência àquele momento difícil que estamos passando. Por último, veja, ele diz que as pessoas embriagadas não se lembram das ofensas. Então ele diz que agora nós que estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós também não nos lembramos das ofensas, ou seja, vivemos acima das ofensas do mundo. Por isso Jesus pôde interceder por seus transgressores, pôde clamar a Deus pela transformação de suas vidas. Esta é uma comparação da embriaguez com o vinho e o ser cheio do Espírito Santo. Por isso, enchendo-vos do Espírito Santo é também uma maneira de andar com sabedoria. Se encha do Espírito Santo e viva com alegria no Espírito Santo, e viva com ousadia para testemunhar de Jesus, viva com desprendimento para contribuir, para cooperar, viva com anestesia, não se abatendo diante das circunstâncias, e não se lembre das ofensas, vivendo acima das ofensas do mundo. Essa é uma consideração interessante que nós encontramos nesse livro do pastor Luciano Subirá, com tantas outras reflexões. Eu quero concluir dizendo que os imitadores de Deus, eles estão vivendo essa vida segundo Deus. Então seja um imitador, ande como filho da luz, ande com sabedoria e não como tolo, aproveite cada oportunidade, busque entender a vontade de Deus, fale, entoe hinos de louvor, seja agradecido em todo o tempo, sujeitem-se uns aos outros, mas viva uma vida cheia do Espírito de Deus e da sua presença. O Oswald Chambers, ele diz uma frase que é muito interessante. Ele diz que o que molda a nossa vida não é aquilo que nós dedicamos mais tempo, e sim aquilo que exerce maior poder sobre nós.
Eu vou repetir, o que nos molda não é aquilo a que nós nos dedicamos por mais tempo, e sim o que exerce maior poder sobre nós. Quem é que exerce maior poder sobre a sua vida? Que o Espírito Santo de Deus te conduza, para que você possa cada vez mais viver uma vida segundo Deus. Pai eterno, te louvamos por um dia a mais e por esse encontro e oportunidade de pensar a vida segundo Deus. Mostra-nos, Senhor, como podemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Como podemos andar em amor como Cristo andou. Nós oramos para que esta palavra tenha um lugar em cada coração. Por ela agradecemos. E isto fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Eu espero você no próximo domingo. Deus te abençoe.